fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. O tema dessa mensagem é colunas do templo. Repete comigo: colunas do templo. Colunas do templo. Colunas. Mas antes de falar das colunas, antes de eu me aprofundar nelas, eu preciso falar de um homem chamado Hirão. Eu preciso aqui contigo falar um pouquinho sobre ele. Eu preciso mostrar para você algumas coisas sobre Hirão. Hirão Abi era o seu nome. Hirão. E hoje então, eu tenho certeza que Deus há de falar comigo e contigo de forma poderosa. Presta muita atenção. A Bíblia deixa claro que Davi, antes de morrer, passa tudo aquilo que era para ser feito para o seu sucessor, o seu filho e rei chamado Salomão. E o que tinha de mais importante era a construção do templo. O que tinha de mais importante no espiritual era então fazer esse templo, que era um propósito de Davi, e que o Senhor não permitiu que fosse feito pelas suas mãos, porque as mãos de Davi eram sujas de sangue. E o Senhor então faz com que naquele momento o seu sucessor, seu filho chamado Salomão, concluísse aquilo que Deus determinou. Você está entendendo até aí? Diz amém. Eu preciso dizer para você que Salomão então tinha uma ordem de seu pai. Eu quero dizer para você que na construção do templo tudo foi pago, tudo foi financeiramente devidamente pago, e Salomão mandou procurar os melhores. Os melhores. Hirão fazia parte daquela safra dos melhores. Seu pai já tinha história. Se formos avaliar Hirão e seu pai, já haviam trabalhado para Davi anteriormente. Então Davi deixa, olha, Salomão, na hora de construir as colunas, dê-me toda a tua atenção. Na hora de construir as colunas, preste atenção, manda chamar Hirão. Manda chamar Hirão. Vai lá, manda chamá-lo. Eu preciso te mostrar aqui, amado, que assim Salomão obedeceu e mandou que trouxesse Hirão, filho de uma mulher viúva. E a Bíblia diz que Hirão, ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze, e veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Presta atenção no que Deus quer falar comigo e contigo. Naquele momento os melhores foram chamados para a construção do templo, mas quando se falou de coluna, um homem então, um único homem se levanta, chamado Hirão. Hirão. Você vai entender o porquê que eu preciso falar de coluna, mas antes preciso passar em Hirão. Você vai compreender isso com o decorrer dessa mensagem. Sabe, querido, era uma ordem do pai. Uma ordem, porque o pai sabia que era o templo,
sabia que se tratava de uma coluna, sabia e já existia para Irão uma fama. Sabe, querido, quando tu faz a obra de Deus com zelo, quando tu faz a obra de Deus, quando você trabalha com amor, não saiba você que o teu nome começa por aí a falarem, já começam a dizer, ó, fulano é bom de trabalho, ó, irmã, ó, pode pôr, pode colocar, pode investir, porque ali vai dar caldo, ali a coisa é séria, ali a coisa funciona. E existia então para Irão já uma fama, existia para ele tudo isso. E amado, eu preciso dizer para você que a palavra Irão, o significado dela se chama nobre. Eu poderia dar um outro significado para ela também, que se chama excelente. Presta atenção, Deus mandou introduzir no coração dos reis, para que se chamasse alguém que tivesse então por nome Irão, com significado de nobre e também com significado de excelente. Porque o Senhor já havia instruído no coração de Davi que coluna era algo sério, e principalmente coluna do templo do Senhor. Toca na pessoa que está do teu lado e já começa a dizer para ela, agora Deus começa a falar contigo. Agora o Senhor começa a trabalhar na minha vida e na tua, e falar comigo e contigo. Eu preciso dizer para você que existia então uma importância de Irão, no trabalho. E a importância dele foi tão importante, foi tão sobrenatural, ele foi tão fiel a tudo aquilo que seu pai havia ensinado ele, presta atenção, que o autor deixa um espaço grandioso só para falar de Irão. O autor, ele deixa um espaço simplesmente para se retratar de Irão. Tamanha era a importância daquele homem que foi chamado para edificar as colunas do templo. E tinha que ser algo bem feito. Eu não sei se você sabe disso, mas essas colunas, Davi deixa a ordem por alguns motivos. E dentre os motivos é que ela precisava ter um tamanho extraordinário. A Bíblia fala lá no versículo 15 que as colunas deveriam de ser de bronze, numa altura de 18 côvados. Ou seja, em média, amado, aí em média na minha vida, para você conseguir entender, de 18 mais ou menos em média de 11 metros e meio aproximadamente. 18 côvados, 11 metros e meio. O que eu preciso dizer para você é que Deus se preocupou que a coluna do templo fosse feita por um especialista, alguém que entendesse daquilo, alguém que soubesse trabalhar com bronze, porque o bronze, não sei se você sabe, o significado dele é firmeza. Eu não sei também se você sabe, mas numa aliança ou num ouro, eu não sei se você sabe que precisa haver liga, e precisa entrar cobre, precisa entrar o bronze, para que o ouro ele não fique então amassando com facilidade. Ele precisa da liga do cobre, do bronze, ele precisa dessa liga, ele precisa do bronze para conseguir não amassar com facilidade. Isso aí você pode perguntar para qualquer ourives. O bronze, amado, significa firmeza. Então Deus envia um homem, e esse homem chamado Irão, esse homem ele vai com um objetivo de construir as colunas do templo. Coisa maravilhosa, coisa bonita. Sabe por quê? Porque quando chegavam os inimigos, a primeira coisa a olhar para o templo era que o templo mostrava, já nas suas duas colunas iniciais, ele mostrava riqueza e beleza. Quem olhava de fora já via nessa coluna riqueza e beleza. Era tudo de bronze. Repete comigo, era tudo de bronze. Era tudo de bronze. Querido, hoje Deus quer falar comigo e contigo de forma poderosa.
E se tu não entendeu até agora, você vai começar a entender daqui para frente. Essas colunas eram feitas de bronze, brilhavam. Era algo indescritível. Era algo belo. Eram as duas colunas do templo, as duas principais. Aquelas colunas amadas. Quem passava por ela já sentia ali naquele lugar o poder de Deus. Só em olhar para as colunas, já via que ali há algo diferente. Ou dentro daquele lugar existe algo diferente ali. Você está entendendo? Diz amém. E uma coisa, amado, que aparentemente era tão simples. Uma coisa que aparentemente para muitos passava desapercebido. Mas aquelas colunas já mostravam a imponência do nosso Deus. Pergunta assim, pastor, o que isso tem a ver comigo? Você é a coluna. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim, é contigo que Deus está falando. Você é essa coluna. Você mantém essas portas abertas. Você mantém essas luzes acesas. Você mantém esses aparelhos de ar-condicionado ligados. Você mantém esse lugar como lugar de bênção. Você é a coluna. Você é essa coluna. Eu primeiro quis mostrar para você o quanto Deus, Ele se preparou, o quanto Deus se preocupou com essa coluna, o quanto Deus mandou chamar Irão. Vem cá, Irão. E o negócio é o seguinte, rapaz, eu tenho as medidas aqui, e eu preciso que você então levante uma coluna. E essa coluna, então, que eu preciso que tu levante, ela tem um significado todo especial. São duas colunas. Sabe, querido, nós fazemos parte dessa coluna. Nós fazemos parte. Sabe, crente, quando uma igreja fecha, eu e você éramos para nos sentir tristes, envergonhados, porque nós somos colunas hoje, amado. Na minha vida e na tua tem que haver esse sentido, tem que haver esse sentimento de que você é coluna. Tu é alguém importantíssimo na casa de Deus. Tu é alguém que Deus separou, alguém que Deus foi lá, fez com que pudesse ser tudo moldado. Ei, amado, será que tu ainda não entendeu? É contigo que Deus está falando. Em dizer para mim e para ti que nós somos colunas do templo dele. Colunas. E a Bíblia então vai dizer que essas colunas tinham medidas. E tinham medida de 18 côvados. E tinha também um fio de 12 côvados, aproximadamente 7 metros, que media toda a sua circunferência. Existiam então fios que vinham em toda a circunferência. Sabe, querido, Deus quer falar contigo de forma poderosa. Esses fios eram uma sustentação daquela coluna. Eram fios que mantinham aquele pilar grande de pé. Fios, sabe por que muita gente hoje não investe mais na obra de Deus? Sabe por que muita gente trava o coração para a obra de Deus? Porque se acha insignificante. Às vezes Deus te chamou para ser esse fio na coluna, esse fio de cobre, esse fio que vinha ali e tinha todo um significado de sustentar, amado. Sustentar aquela coluna era o que fazia ligação lá de cima do pilar até a parte de baixo desse pilar, amado. E aqui a Bíblia diz então que existia um fio, e esse fio então era o fio que media toda a circunferência. Lá no 16 diz também
também fez 2 capitéis de fundação de bronze e pôs sobre o alto da coluna. Ele foi lá e preparou, amado, esses capitéis. Ele preparou tudo isso aí para mostrar para mim e para você, sabe, amado, que Ele é fiel. Está tudo pronto, está tudo preparado para mim e para você. Esses capitéis são a parte superior das colunas, são aquela parte que fica ali em cima da coluna. Deus fez tudo isso. Ele se preocupou com todos os detalhes. Ele tem se preocupado com todos os detalhes. Deus quer fazer grandes coisas em vidas nesse lugar. Mas sabe o que acontece? Enquanto tu não entender isso, enquanto não se lançar, enquanto tu não souber ou não colocar no teu coração que Deus quer realizar para que tu seja coluna na casa dele. Ei, amado, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer abençoar tua família, mas não se esqueça do Senhor, porque existem vidas que Deus abençoa e daqui a um período some da igreja. Existem vidas que Deus dá um carro e daqui a um período não vem mais a igreja, que precisa passear. Existem vidas que Deus dá uma casa e daqui a um período não pode mais vir à igreja porque precisa ficar em casa. Existem vidas, amado, que colocam em primeiro lugar maridos, filhos. Amado, a minha família e a tua não pode estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar precisa estar o meu Deus. Em primeiro lugar precisa estar o meu Senhor, porque Ele me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele que faz todas as coisas na minha vida. É Ele, amado, que criou você. Foi Ele quem te fez. Ele se preocupou com todos os detalhes. Todos os detalhes. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: você acha que você veio aqui à toa? Você veio aqui, amado, para ouvir que tu é coluna no templo do Senhor. Coluna. E que tu é importantíssimo nesse lugar. Importantíssimo. Às vezes nos achamos pequenininhos, às vezes nos achamos insignificantes. Esses fios tinham uma dimensão de uma insignificância. Na verdade eles faziam uma palavra que vai traduzir melhor isso aí. Eles sustentavam. Às vezes você se acha insignificante, pequenininho. É algo que pastor, eu lá na casa de Deus, eu não. Senhor, Ele hoje quer ministrar na tua vida que tu é extremamente importante nesse lugar. Que o Senhor te chamou para a coluna. Coluna de oração. Você tem orado pelo teu ministério, pela tua igreja, pelo teu pastor. Você tem orado pelos desejos e metas desse ministério. O Senhor te chamou para a coluna. Coluna daqueles que o Senhor vai fazer prosperar nessa terra, para abençoar a obra dele. Ei, crente, Deus te chamou para a coluna. Às vezes, aquilo que tu acha que é insignificante, que é dobrar o teu joelho e orar, isso sustenta um ministério, sustenta um pastor de pé. E te dá a impressão que isso é pouco. Você olha e diz: não, pastor, isso é pouco. Não, não é pouco não, queridão. Não é pouco não. Você é coluna. Você é coluna. O versículo 19 diz que os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como a sala do trono, e de 4 côvados, de obra de lírios como a sala do trono. Significa eu dizer para você, amado, que esses capitéis, aquilo que estava, presta atenção, aquilo que estava na cabeça dessas colunas, esses capitéis que estavam na cabeça da coluna, estava também lá dentro do templo. Significa dizer, amado, que esse bronze polido significa Cristo Jesus, o Nazareno. É Ele quem comanda a minha vida e a tua. Ele está no alto, amado. Ele está no alto. Ele comanda todas as coisas da minha vida e na tua. Ele manda te dizer: descansa o teu coração, porque eu na cabeça, no comando. Se você entender o comando, porque às vezes, irmãos, a mente manda tu ir para um lado e tu quer ir para o outro. O Espírito diz: filho, não faz isso, mas você quer teimar, quer fazer. E o Senhor então, Ele vai dizer: obedeça ao comando. Toca no teu irmão que está do teu lado e diz: obedeça o comando que vem do alto para a tua vida.
obedeça esse comando. Essas colunas, e essas que eu estou me retratando, elas ficavam na porta do templo, sendo observadas. Você sabia que pessoas olham para você? Você sabia que existem vidas observando você? Sabe, querido, eu não estou aqui para tirar ninguém na igreja de ninguém. Mas eu quero dizer que existem vidas que são extremamente importantes. E que quando eu estou na minha igreja, e que eu sei que sou importante, eu só posso sair de lá quando o Espírito me tira. Porque é muito fácil virar para você e falar para você que se você está hoje aqui nesse lugar, é porque Deus te chamou para estar aqui e para ser coluna aqui nesse lugar. É muito fácil para mim, pregador, manipular isso aí. Mas eu preciso dizer para você, só quem pode te tirar da tua igreja é o Senhor. E aí, Ele quando te tira de lá e te põe numa outra, Ele faz tu ser coluna lá onde você também está sendo colocado. Ei, amado, entenda uma coisa hoje, grava aí na tua alma e no teu coração. Tu é tremendamente importante na obra de Deus. Você é uma figura importantíssima na obra de Deus. Sabe por quê, crente? Porque quem fica aqui na visão são aqui, é os músicos, é o pastor que está pregando. Eu quero ver pregar para ninguém. Eu quero ver ministrar para ninguém. Então isso mostra que você é extremamente importante na obra de Deus. E não é como valor monetário não, crente. É como vida, é como ovelha. Você é importante para o Senhor. Você é importante para esse ministério. Você é importante aqui. Cansou de ter pessoas, às vezes com poder aquisitivo alto, e deu tratar da mesma maneira. Sabe o que acontece, crente? Eu não sei de onde vai vir o milagre para esse ministério e para a minha vida. Então não estou preocupado, porque o meu Deus, Ele anda na contramão do mundo. Quando tu pensa que é ali, Ele mostra que é ali. Sabe como é que é meu Deus? É aquele que estava com Elias lá falando com ele. Aí Elias, vem um terremoto, ele acha que Deus estava falando um terremoto. Aí vem um vento, daqui a pouco vem um fogo. Aí daqui a pouco Deus fala com ele numa brisa suave. Deus trabalha do jeito que quer. Na hora que esse ministério tiver que deslanchar, crente, Ele vai deslanchar. Mas você precisa ser tratado como ovelha. Ah, pastor, eu prefiro ser aquelas colunas lá dentro do templo. Amado, aonde Deus me colocar e te colocar é bênção. Ah, porque lá dentro eu sou mais visualizado. Lá dentro eu estou próximo do santo dos santos. Sabe, querido, você precisa estar na posição que Deus te colocou. Seja a posição que for. Sabe, tu hoje aqui na igreja, o que é? Pastor, eu lavo o banheiro, tu lava o banheiro. Pode levantar tua mão lá lavando o banheiro e glorificando. Sabe por quê, crente? Porque tu não sabe que muitos não querem fazer essa função, mas tu tá ali, tu entendeu que tu é coluna e tu faz com amor. Ah, pastor, eu tô lá fora guardando o carro, ou eu tô aqui dentro. Sabe, crente, se coloca nas mãos do Senhor, porque Deus quer virar para mim e quer dizer que você é coluna do templo do Senhor, amado. Tu é coluna nesse lugar. Tu é alguém tremendamente importante. Ei, eu vou dizer para você, eu não sei o que seria de mim sem vocês. Eu tenho uma profissão, amado, que eu me dediquei anos e anos, quase 20 anos de profissão. Mas se Deus me mandasse voltar para a profissão, não sei mais o que eu faria da minha vida. Eu preferiria morrer. Sabe por quê? Porque aprendi a amar a ser pastor. E tu acha que é fácil? Acha.
Um dia ser amado, o outro ser odiado. Um dia falarem bem de você, no outro falarem mal. Tu acha que isso tem preço para quem se dá de verdade? Só que eu aprendi a te amar do jeitinho que você é, como eu quero que você me ame do jeitinho que eu sou. Ó, uma vez, vou te contar, não conta para ninguém, amém? Amém? Não conta para ninguém. Vou te contar o que aconteceu comigo uma vez. Uma vez viraram para mim e disseram: pastor, falaram do Senhor. Eu, é mesmo? É, pastor, foi. Aí já me atropelou. Porque agora eu não deixo falar, não. Não deixo, não. Não deixo, não quero nem saber quem é. Quero nem saber. Mas aí a pessoa me atropelou. Aí eu falei: é assim mesmo. Eu uma vez fui ovelha. Ah, já falei tanto. Hoje eu estou na função pastoral, mas o Senhor ele diz assim para mim: ah, filha, não considere isso não, porque no fundo Ele te ama, ela te ama, deixa isso para lá. Sabe, crente? Porque difícil é estar do lado de cá, mas um dia muitos vão estar e vão entender o que eu estou falando hoje. Mas o que Deus quer ministrar no meu coração e no teu é que o Senhor, Ele preparou essas colunas, trouxe alguém expert, trouxe alguém que era excelente, trouxe alguém que era nobre, para fazer essas colunas. Essas colunas não podiam ter defeitos, estavam ali sendo avaliados pelo rei. Ei, amado, Deus manda te dizer que enquanto você está sendo moldado, tu está sendo avaliado pelo oleiro, crente. Porque quando Deus vira para Jeremias lá no capítulo 18 e vai dizer: Jeremias, desce a casa do oleiro porque eu quero palestrar contigo. E aí a Bíblia diz que Jeremias obedece e desce, não é isso? Aí o que ele se depara com o oleiro fazendo um vaso, e o vaso se quebrava na sua mão e ele fazia outro. Aí ele vai virar para Jeremias e vai dizer: Jeremias, assim como é esse vaso, esse barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha. Ei, Jeremias, olha, entenda, ainda que eu quebre, ainda que eu muvuque, sou eu o Deus que vou fazer outro, conforme bem me parecer. Assim diz a Revista Corrigida, crente. Deus quando molda, Deus quando trabalha, Ele quer o teu melhor, crente. Ele quer o meu melhor. O Deus que me formou e te criou está te chamando hoje aqui nesse lugar para dizer: olha, se levante espiritualmente falando e entenda que tu não foi chamado para qualquer coisa, não. Se levante e entenda que tu foi chamado para ser coluna na minha casa. Ei, quero eu te abençoar, quero eu fazer maravilhas. Ei, tu precisa brilhar. Toca no teu irmão, diz isso para ele: tu precisa brilhar. E sabe o que acontece com aqueles que brilham, queridão? Sabe o que? Ei, aqueles que brilham não precisa nem sequer pronunciar uma palavra. Aqueles que brilham, querido, tu está andando e tu está brilhando. Tu está entendendo? Diz amém. Ei, tu está trabalhando, tu está brilhando. Ei, aí vira alguém, vira para ti e diz assim: há um brilho diferente em você. Tem algo diferente na tua vida. Esse algo se chama Cristo Jesus, o Nazareno. Ele é o Senhor da tua vida. É Ele quem comanda todas as coisas. É Ele quem comanda todas as coisas na tua vida, crente. Ele é o Senhor. Coluna. A Bíblia diz lá embaixo, lá no 21, depois que levantou as colunas, e lá na parte final, levantando a coluna direita, chamou-lhe Jaquim. E tendo levantado a coluna esquerda, chamou de Boaz. Jaquim significa estabelecer, e Boaz significa força. Em Deus eu fui chamado para estabelecer, dê-me a tua atenção, um evangelho pleno e genuíno,
que cura, limpa e transforma. O Senhor me chamou e te chamou para que eu possa fazer a diferença. O Senhor me chamou e te chamou para que em mim você possa ver força e rapidez. É o segundo significado de Boaz. Mas eu quero encerrar essa mensagem, amado, e quero encerrar aqui com chave de ouro, porque se tu não entendeu nada até agora eu tenho certeza que Deus, Ele vai se falar no teu coração, vai falar na tua alma. Se até agora você não entendeu nada, presta atenção. Diz assim: Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu quero falar contigo, amado, sobre essas colunas. Essas colunas eram de bronze, porém ocas. Repete comigo: ocas. Pergunta assim: para quê, pastor? Para que dentro dela fosse guardado algo. Pergunta assim: pastor, o que era guardado dentro das colunas? Ouro, prata, riquezas. Se você fizer um estudo profundo comigo sobre colunas, eu vou te mostrar que dentro das colunas eram guardadas dentro dela. Existia numa determinada altura uma parte onde se podia guardar dentro delas aquilo que chegava como oferta. Os sumos sacerdotes guardavam dentro delas ouro. Ia chegando, ia guardando. Tu está entendendo até aí? Diz amém, por favor. Era um esconderijo. Você vai ver que Nabucodonosor, quando veio, sitiou, e que ali ele leva até as colunas do templo, porque ele descobriu que tinha ouro ali dentro. O teu inimigo quer destruir o que há de mais importante dentro de você. O pátio inteiro era de bronze, foi levado. Os escudos que Salomão mandou fazer foi levado. Eles levaram tudo e levaram as colunas. Presta atenção. Essas riquezas estavam escondidas dentro das colunas. Deus está mandando falar com vidas hoje aqui. Há muita riqueza escondido dentro de você e que tu tem enterrado o talento. Aquelas riquezas eram para o momento em que os necessitados chegavam para manter o templo. Aquelas riquezas então eram postas para fora. Deus está contando com homens e mulheres com talentos nesse lugar. O Senhor está contando contigo, está contando comigo, está dizendo para mim e para você que há tesouros escondidos, como o Senhor falou com Ciro. Isaías vira e diz: há tesouros escondidos e riquezas encobertas que às vezes tu ainda não entendeu. Está dentro de você. Você, amado, é alguém que esconde muita coisa de precioso e importante, sendo já visto que você é templo do Espírito Santo de Deus. Se tu está entendendo aí, glorifica o Senhor e bate palma para Ele aí. Por que tem tanta coisa escondida dentro de você? Ah, pastor, me magoei tanto. Já sofri tanto. Mas quem te deu o direito de guardar?
O Senhor vira para aquele e diz: Senhor, eu sabia que tu eras um Deus temente, um Senhor temente. Peguei o talento que tu me deste e enterrei. E aí, como tu és cuidadoso e tal, agora, Senhor, está aqui, estou te devolvendo. Mas tu não multiplicou, nem entregou para os banqueiros. Não fiz nada disso, servo mau e negligente. E até o que tu tens será tirado de você. Ei, crente, o que Deus manda dizer nesse lugar é que tu não foi chamado para que nada seja tirado. O Senhor não quer tirar da tua vida nada daquilo que Ele te deu. Ele não quer passar para outra pessoa o talento que Ele colocou nas tuas mãos. Ele é Deus, Ele quer, Ele deu para você. E se foi para você, o Senhor quer que você possa então fazer um bom uso. Fazer um bom uso. Há tesouros escondidos e riquezas encobertas dentro de você, que de repente até o dia de hoje você não conhecia. Aqui, sabe o que acontece com a gente? Às vezes achamos que o que estamos fazendo para o Senhor já basta. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu ainda conto com você. Eu ainda conto contigo. Na minha obra, eu conto contigo. Lá na igreja, eu conto contigo. Na vida daquele irmãozinho, eu conto contigo. Na vida daquela irmã, eu conto contigo. Sabe, crente, sabe quando você mostra um grande tesouro, você pega lá da sua coluna que você sabe que você é quando tu abre um sorrisão pro teu irmão, é quando tu dá um aperto de mão na tua irmã, é quando tu abençoa a tua irmã, é quando tu diz para ela: conta comigo porque eu tô orando por você. Nessa hora, amado, tu puxa de dentro de você. Sabe quando o teu exterior diz que não dá? Sabe aquele momento na tua vida que tu diz: não dá para mim, pastor, eu não tenho mais condições, não há mais estruturas. Mas de repente você não sabe de onde te saiu forças, e Deus manda te dizer: é de dentro de você, porque há um tesouro escondido aí que tu precisa então compartilhar com seus irmãos, porque tu recebeu de graça, e de graça tu vai compartilhar desse tesouro. Aí Paulo vai dizer assim: não para que a excelência ficasse no vaso. Ele fala sobre o vaso de barro, mas que eu entendesse que a excelência está dentro do vaso. É o Espírito Santo de Deus. Tu é templo do Espírito Santo de Deus. Tu foi chamado para esse ministério para fazer diferença aqui, amado. Tu foi chamado para tu entender a tua posição de coluna. Ei, não tenta ser outra coisa não, crente. Se Deus te chamou para coluna, é coluna, e faça isso com excelência. Seja coluna no templo do Senhor, amado. Seja coluna no templo do Senhor, porque há grandes riquezas escondidas dentro de você. Jesus vira para os discípulos e responde uma pergunta: Senhor, quem será o maior no reino? Quem será o maior? Lá não são ágape. Senhor, quem será o maior? O maior vai ser o pastor Alexandre, né? Vai ser, ele é o presidente. O maior vai ser quem? E depois dele, quem vai ser o maior? Lá, aí Jesus: não, queridos, não é nada disso. Para ser o maior precisa ser o menor. Certa feita ele pergunta, e aí Senhor também complementa em dizer para eles o seguinte: vocês querem saber quem há de ser o maior? Quem é o maior? E aí Jesus pergunta para eles: quem é o maior? O que serve ou o que é servido?
E aí eles, lógico, Senhor, o maior é o que é servido, o que serve é o menor. Então, aí Jesus vira e diz assim: mas eu vim para servir. Sabe, crente, Deus te chamou para a coluna nesse lugar. O Senhor te chamou porque através da tua boca, através da tua confissão, ei, o acriape vai sair em nome de Jesus, crente. Quando você orar, quando você acreditar, o milagre vai acontecer. Ei, o valor lá é 3.300.000, mas para o meu Deus, Ele é dono do ouro e da prata, diz Ageu 2:8. Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele te fez, amado, como coluna no templo do Senhor. Então não estou preocupado com 3.300.000. Ei, hoje humanamente falando é impossível, mas eu não vivo na ótica do que vejo, eu vivo na ótica do que eu creio. E você foi chamado para a coluna nesse lugar, crente. Você foi chamado aqui para acreditar. Você foi chamado para estar lá fora brilhando. Você foi chamado para estar dentro do templo brilhando. Ei, Deus tem procurado brilhos em vidas aqui nesse lugar. Deus tem procurado brilhos e tem colocado isso à tua disposição. E quem precisa de brilho aí, de Deus, pode levantar a tua mão aí hoje e receber do alto aí. Pode receber o brilho, pode receber o brilho pro teu semblante, pode receber o brilho de vitória, crente, nesse lugar. Toca no teu irmão e diz assim: é com você que Deus está contando. Sabe por quê? Olha, pastor, primeiro você olha para mim, depois você vai falar com ele. Porque se fosse com outro, você não estaria aqui. Coluna do templo. Coluna do templo. Bronze firme na rocha, que é Cristo Jesus. E eu encerro. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero chamar os músicos. E quero dizer que quando você entende isso, as portas do inferno não podem mais prevalecer contra nós. Você sabe por que Deus falou muito no meu coração com essa mensagem? Sabe por quê? Porque o Senhor ministrou na minha alma que algumas coisas, para acontecer, cada um precisa exercer o seu papel. Para uma igreja que vai completar 4 anos em fevereiro, nós não estamos mal não, irmãos. Sabia disso? Toca na pessoa que está ao teu lado e diz assim: nós não estamos mal não. Deus deu um ônibus. Não precisa falar isso com ela não. Deus deu um ônibus, Deus deu um sítio, Deus, né, já nos deu alguns bens que nós abençoamos. Nós não estamos mal não. Tem nos dado uma igreja com amor. É uma igreja vivendo o ágape de Deus realmente.
Nós não estamos mal, não. Mas o que Deus tem para esse ministério vai muito mais além disso que isso aqui, amado. O que Deus tem para nós vai muito mais além do que já fez, já realizou. O que Deus tem para nós vai muito mais além. É uma dimensão muito maior. Ei, essas colunas tinham 18 côvados. Sabe para quê? Deus hoje quer virar para vidas aqui e dizer: olha, sabe por que essas colunas eram altas? Para que a tua visão seja visão de águia. Ei, Deus te chamou para visão de águia. Visão de águia, queridão. Visão de águia é quando tu entende que até aqui tem nos ajudado o Senhor, mas se Ele quiser, nós vamos voar muito mais alto. Se tu entende, glorifica o Senhor aí no teu lugar. Estende as suas mãos aqui nessa direção aqui. É a direção do agriato. Estende as mãos aí. Estende as mãos aí. Em nome de Jesus. Começa a falar com Deus, coluna. Começa a falar com Deus, coluna. Começa a dizer: ah, meu Deus, Senhor, eu creio no milagre teu. Eu creio, meu Pai, que do mesmo jeito que houve milagre no sítio da igreja, ah, meu Deus, haverá um milagre naquele lugar, Senhor. Oh Pai, algo sobrenatural vai acontecer. Deus, meu Pai, aquele local em ruína, aquele local onde abundou o pecado, vai superabundar a tua graça. Eu creio nisso. Eu profetizo multidões entrando naquele lugar. Eu profetizo maravilhas acontecendo ali. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo para que o teu nome possa ser glorificado. E se assim você crê, mais uma vez bate palma para Jesus, igreja. Isso. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, aleluia! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso
quero perguntar a você: pastor, eu entendi. Eu não vou passar com oferta, amado, nem com envelope. O momento de ofertório já passou. Aqui não é dessa maneira que eu trabalho, não. Mas eu queria que nesse lugar, junto até mesmo com os trabalhadores, pastores, músicos, que você pudesse levantar, que você vai levantar daqui a pouco, uma das tuas mãos e dizer: eu sou coluna de Deus nesse lugar. Mais que eu estar te olhando, o Espírito de Deus está te olhando também. Eu quero dizer para você, e aí sim, que se você sentiu aí na tua alma Deus falando contigo: pastor, eu sou de uma outra igreja, mas eu vou ser coluna de oração daqui, eu vou estar lá e vou orar por esse ministério, eu quero ser, pastor, nesse lugar uma coluna onde eu possa abençoar também financeiramente. Eu quero, junto com a minha família, fazer o mesmo que Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se você quer ser coluna nesse lugar, se você, a tua alma arde para ser coluna nesse lugar, tu pode levantar a tua mão aí no teu lugar aí. E juntos, amados, e juntos, em nome de Jesus, juntos, levanta o mais alto que você puder, o mais alto, sinaliza para Deus aí, sinaliza e diz: Senhor, eu quero ser coluna. Aqui nesse lugar, coluna, coluna, coluna. Eu fui chamado para coluna. Eu não abro mão disso, eu fui chamado para coluna. Coluna de bênção, coluna de vitória. E eu profetizo como teu pastor que haja um brilho de forma sobrenatural na tua vida aí. Recebe aí, recebe aí. Recebe o brilho de Deus. Recebe o brilho de Deus. Recebe o brilho de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bate palma, igreja. Bate palma pro Senhor. Repete comigo: os sonhos do meu pastor serão os meus. As vitórias, repete, as vitórias que vierem para esse ministério vão me alcançar, porque eu sou coluna neste lugar. Em nome de Jesus.